Olá, caros amigos, caras amigas, é uma grande alegria tê-los conosco. Recomeçando mais uma vez no canal O Céu Te Ajudará, um estudo sobre as impressões de leitura da obra Paulo e Estevão. E é com grande alegria que nos reunimos mais uma vez para trazermos as nossas impressões aí sobre essa obra. Vou receber a Bia, que já está aqui nos bastidores. Bia, seja bem-vinda. Bom, oi, Patrick, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bem também. Vamos lá, né? Nas nossas impressões. Vamos passar hoje aos nossos amigos as impressões de leitura sobre a pregação de Estevão. Isso, capítulo 5, a pregação de Estevão. Isso mesmo. Então, antes de nós começarmos, vamos fazer a nossa prece inicial. Convido todos os amigos a fecharem os olhos e irem já se concentrando nesse momento, olhando para o próprio interior e acolhendo as bênçãos espirituais que já nos são derramadas, para que nós possamos, com um pouco de entendimento, passar pela história dessas personalidades que ora se nos apresentam, a fim de que possamos aprender com seus testemunhos, seus exemplos e aplicar em nossas vidas. Que o testemunho de Estevão, que a eloquência de Estevão possa ecoar dentro de nossos corações. Que assim seja. Assim seja. Vamos lá, então, começando? Vamos lá. Vamos lembrar, né, o que foi no capítulo anterior, que ele... o Saulo estava apaixonado pela Abigail, né? E prometeu casar-se com ela. Justamente. Mas ele também foi alertado pelo amigo, né? Que havia os homens do caminho e que estavam fazendo naquele tempo, né, fazer os milagres, e era como bruxarias, né, era tido Isso. como bruxarias. E aí ele, então, resolve ir ver em loco, né, o que estava acontecendo lá na igreja humilde de Jerusalém. Isso. E aí já é o início do capítulo 5, né? Saulo e Sadoc entraram na igreja humilde de Jerusalém. Tiago, Pedro e João surpreenderam-se singularmente com a presença do jovem doutor da lei, que se popularizara na cidade pela sua oratória veemente e pelo acurado conhecimento das escrituras. Então, estamos aí diante de um jovem doutor da lei, que era Paulo, e que possuía um exímio conhecimento das escrituras sagradas, dos textos mosaicos, né? E nós não podemos nos esquecer também de que Paulo, no capítulo anterior, ele estava com dois objetivos em Jerusalém, né? Um deles era na estrada de Jope, sempre visitar Abigail e demarcar ali o seu território, acreditando que Abigail era a esposa terna e consagrada que Deus lhe trouxe. E um outro aspecto é que ele já estava de olho num cargo, né, no Templo de Jerusalém, ficou sabendo que o Gamaliel ia se aposentar e queria assumir esse alto cargo, né? Então, a gente tem que levar em consideração esses dois propósitos. E Paulo, por isso, ele era muito conhecido, porque ele estava se destacando, né, no judaísmo. Então, as pessoas conheciam muito o Saulo, né, ainda, né, nessa época. E porque ele tinha esse propósito de ter um lugar, né, de destaque nessa sociedade aí de Jerusalém nessa época, né?
E uma coisa que eu gostaria de destacar é que Saulo, ele percebe lá na Igreja do Caminho pessoas que estão muito doentes, vestidas em trapos, e ele não entende, né, qual é o perigo que aquelas pessoas representavam para Jerusalém. Até que ele escuta a pregação de Estevão. Então, Saulo, ele não entende muito bem qual é o perigo que aquelas pessoas representavam para o judaísmo naquela época. Porque eram pessoas muito humildes, né? Muito pobres, pessoas aqui, coberto de molambos, tinha órfãos, tinha andarilhos. Então, era gente, aleijados, eram pessoas que iam buscar ali um alento para a sua vida de tanta dificuldade, de tanto sacrifício, né? Então, eles iam ouvir o Estevão, a pregação do Estevão, para ali naquela Igreja do Caminho, para eles aliviarem todas essas dores. E ele até fala, né, que o texto, o narrador fala aí que a presença de Saulo naquele lugar atraiu mais pessoas, que as pessoas foram lá para saber o que o Saulo foi fazer lá, né? Então, vamos lá também ver o que está acontecendo, né, lá com os adeptos do caminho. E até tem uma frase que diz assim: não seriam grosseiras e escandalosas mistificações? Não se contavam fatos incríveis operados pelos adeptos do caminho? Quem diria que tudo aquilo não fosse o produto ignóbil de bruxarias e sortilégios condenáveis? Então, Saulo, ele vai lá, ver com os próprios olhos, e como você disse, vai em loco, no próprio lugar, checar aí. E eis que chega Estevão. Entra lá, né? Estevão. E as pessoas começam, então, a dizer: Estevão, é Estevão. Porque ele era muito querido, as pessoas já estavam acostumados a ouvi-lo e a também ver o que ele fazia com as pessoas ali, né? E porque lá, a gente não pode esquecer que lá no navio ele já havia curado aquele que deu a liberdade para ele. Isso. E ele, então, aí, na Casa do Caminho, depois de conhecer as escrituras, o Novo Testamento, né, as novas escrituras depois de Jesus, ele continuou. Aí, além de pregar, de falar de Jesus, dessa boa nova, né, ele também tinha as suas atitudes de cura, de caridade ali junto a essas pessoas humildes. Então, isso foi cada vez mais as pessoas o procuravam para poder receber essas bondades que ele fazia, né? Uma palavra aqui. E eis que então, né, Estevão, ele pega o rolo do Novo Testamento e diz assim, aí eu vou ler para nós não perdermos as palavras de Emmanuel, que são palavras muito bonitas. Inesperado silêncio mantinha todas as frontes em singulares expectativas. O moço, magro e pálido, em cuja assistência os mais infelizes julgavam encontrar um desdobramento do amor do Cristo, orou em voz alta, suplicando para si e para a Assembleia a inspiração do Todo-Poderoso. Em seguida, abriu um livro em forma de rolo e leu uma passagem
das anotações de Mateus. Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Então, Estevão, ele vai desenvolver toda uma pregação, né, toda uma homilia em cima dessas palavras. É chegado o reino dos céus. Ide as ovelhas perdidas da casa de Israel e pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. E aí nós temos várias páginas, né, em que se desenrola aí a pregação de Estevão, que é belíssima, por sinal. Belíssimo, muito lindo. Eu anotei aqui uma parte, aliás, eu anotei várias partes, mas eu vou ler aqui um pedaço que eu anotei. Vai lá. O Messias atendeu aos problemas angustiosos da criatura humana, com a solução do amor que redime todos os seres e purifica todos os pecados. Mestre do trabalho e da perfeita alegria da vida. Suas bênçãos representam a nossa herança. Moisés foi a porta, mas Cristo é a chave. Com a coroa do martírio, adquiriu para nós outros a láurea imortal da salvação. Éramos cativos do erro, mas o seu sangue nos libertou. Na vida e na morte, nas alegrias de Caná, como nas angústias do Calvário, pelo que fez e por tudo que deixou de fazer em sua gloriosa passagem pela terra. Ele é o Filho de Deus, iluminando o caminho. É belíssimo isso, não é? Ele está fazendo mesmo aquilo que Mateus coloca nesse versículo aí, no 10, de 6 e 7, que ele está indo e proclamando, né, o reino dos céus. E aqui, nessa pregação, a gente vê quanta sensibilidade ele tem, e Emmanuel, para nos dizer tudo isso que ele fala nessa pregação. Aqui eu percebo assim que ele vai desenvolver essa questão do é chegado o reino dos céus, já naquela alinhado com a proposta do segundo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o meu reino não é deste mundo. Porque ele vai desenvolver todo um raciocínio para mostrar para aquelas pessoas que estavam ali que o reino de Deus não é um reino material, mas é um reino espiritual. E aí eu vou ler o próximo parágrafo onde você parou aí, ó, onde ele diz: acima de todas as cogitações humanas, fora de todos os atritos das ambições terrestres, seu reino de paz e luz esplende na consciência das almas redimidas. Ou seja, o reino de Deus, o reino dos céus, ele nasce na nossa consciência. Ele nasce na consciência daqueles que conhecem o Cristo, né? E não é um reino de libertação, não é um reino de libertação política, como aquelas pessoas esperavam. E ali eles porque era tudo muito ligado aos acontecimentos, né? A igreja era ligada à política, o que não é muito diferente de hoje, mas naquele tempo os doutores da lei eram que falavam das leis de Moisés.
Era tudo junto, não é assim? É interessante, justamente, é um ponto muito importante esse que você disse, porque naquela época o Estado era um Estado teocrático, né? Não havia separação do poder judiciário e do poder religioso, vamos dizer assim. Então, eram os próprios doutores da lei os responsáveis por julgar os crimes, né? Tanto que quando tinha algum problema, eles levavam a pessoa para ser julgada no templo, muitas vezes no sinédrio, né? Que era no próprio templo. Então, e depois nós vamos ver aí mais para frente o que acontece. E justamente eles acreditavam num Messias que trouxesse uma libertação política, que libertasse Israel do jugo dos sofrimentos. Tanto que ele vai fazer aí um paralelo das angústias de Israel. Ó Israel, tu que esperaste por quantos séculos? Então vai falar, né? Carregaste os grilhões da impiedade, como salmista, afirmaste com teu heroísmo que o amor e a misericórdia vibram em todos os seus dias. Como Jó, viveste tua fé subjugada. Então ele vai falar depois fala de Isaías, né? Isaías o contemplou vergado ao peso de nossas iniquidades. Então ele acaba fazendo toda uma descrição histórica dos sofrimentos de Israel. E aí nós não podemos nos esquecer que nos capítulos anteriores, quando o pai de Gesiel ele sofre e que os soldados romanos pintam e bordam com eles, né? Eles sempre questionavam esse problema. Por que a nossa raça sempre sofreu nas mãos dos poderosos? E aí Gesiel, ele já traz essa interpretação de novo, mas ele traz uma interpretação de salvação já, de um povo que não mais é escravo daquele povo, daquelas submissão e subjugação política, mas de um povo que já está liberto devido ao amor que o Cristo revelou. E aí ele diz assim, ó: a lei nos retinha no espírito de nação, sem conseguir apagar de nossa alma o desejo humano de supremacia na terra. Ou seja, eles tinham um desejo de serem a nação mais importante do mundo, Israel. E aí, ele diz lá embaixo, mas o Cristo nos libertou para sempre. Filho de Deus e emissário da sua glória, seu maior mandamento confirma Moisés, quando recomenda o amor a Deus acima de todas as coisas, de todo o coração e entendimento, acrescentando no mais formoso decreto divino que nos amemos uns aos outros, como ele próprio nos amou. Seu reino é o da consciência reta e do coração purificado ao serviço de Deus. Suas portas constituem um maravilhoso caminho da redenção espiritual, abertas de par em par aos filhos de todas as nações. E aí é onde Paulo começa a ver o perigo na fala de Gesiel. Porque ele fala, não é mais a nação de Israel que é grandiosa, mas o amor que Cristo nos trouxe abre as portas para todas as nações, para que todos possam se libertar do jugo da materialidade. E ele fala também aqui que somente o seu evangelho confere paz e liberdade. É o tesouro do mundo. Em sua glória sublime, os justos encontrarão a coroa de triunfo, os infortunados o consolo, os tristes a fortaleza do bom ânimo, os pecadores a senda redentora dos resgates misericordiosos. Então, aqui é bem o que você havia colocado antes, que o reino, ele não estava ali, naquele momento, naquela situação, que era algo além dali, né? Ele já tinha esse entendimento. E ele já estava dizendo para as pessoas isso. E isso começou a ser perigoso, porque
aí Saulo começa a entender como que Cristo era tão importante, sendo que ele era um simples carpinteiro, filho de carpinteiro. Um galileu. Questiona depois, né, o Estevão em relação a isso, mas ainda não chegamos lá. Na página 83, né, antes do Estevão parar a palavra dele, ele faz um resumo também aí muito importante, que diz assim: o Cristo é a substância da nossa liberdade. Dia virá em que o seu reino abrangerá os filhos do Oriente e do Ocidente, num amplexo de fraternidade e de luz. Então compreenderemos que o Evangelho é a resposta de Deus aos nossos apelos, em face da lei de Moisés. A lei é humana, o Evangelho é divino. Moisés é o condutor, o Cristo, o Salvador. Os profetas foram mordomos fiéis. Jesus, porém, é o Senhor da vinha. Com a lei, éramos servos. Com o Evangelho, somos filhos livres de um Pai amoroso e justo. É isso que era realmente até essa parte também que eu havia grifado, porque é tão profundo isso e é tão... a impressão que eu tenho a hora que eu leio é que isso vinha de um entendimento tão do coração de Estevão. Então, ele era ali, ele já estava tocado por Jesus, mesmo sem ter conhecido Jesus. O que a gente viu até no capítulo anterior. Mas ele estava assim... transbordando isso através das suas palavras. Verdade. E aí, né, nesse momento, Saulo de Tarso, ele, emotivo por temperamento, diz o texto aí, fundia-se na onda de admiração geral. Mas altamente surpreendido, verificou a diferença entre a lei e o evangelho anunciado para aqueles homens estranhos, que a sua mentalidade não podia compreender. Então, né, realmente, Saulo, ele fica estupefato, né, ele fica espantado com tudo aquilo, também se sente tocado com as palavras de Estevão, mas ele tem um choque de consciência ao perceber que a lei era praticada de uma maneira e o evangelho era praticado de outro modo. Né? Porque aí ele viu que aquela lei única, né, de Moisés, que era o que os doutores da lei ali pregavam e defendiam, não estava concomitante com isso que o Estevão colocava, né? Não estava batendo, não estava fechando a conta ali. No caso, para ele, isso ia ser um risco, né? Porque ele queria manter a ordem, e aí essa ordem já estava estabelecida de uma outra forma através da oratória do Estevão, né? E aí começa uma discussão, né, que Paulo se levanta quando o Estevão vai retornar a palavra. Eu estou na página 84, e Paulo levanta, né? E aí começa uma discussão. Piedosos galileus, qual o senso de vossas doutrinas estranhas e absurdas? Como ousais proclamar a falsa supremacia de um nazareno obscuro sobre Moisés, na própria Jerusalém, em que se decidem os destinos das tribos de Israel invencível? Quem era esse Cristo? Não foi um simples carpinteiro? E Estevão responde: ainda bem que o Messias fora carpinteiro, porque nesse caso a humanidade já não ficaria sem abrigo.
Ele era, de fato, o abrigo da paz e da esperança. Nunca mais andaremos ao léu das tempestades, nem na esteira dos raciocínios quiméricos de quantos vivem pelo cálculo, sem a claridade do sentimento. E Olha que lindo isso. muito, Essa muito bonito. metáfora que ele usa, como se o carpinteiro ele faz a casa, O né? Ele abrigo, faz né? o abrigo. E aí ele é o próprio abrigo da paz, da esperança. Então, olha, isso é belíssimo, né? Porque ele vai proteger e vai dar esse alento para as pessoas. Nossa, eu fiquei assim, é, enebriada com essa leitura aqui, É sabe? lindo. Porque é muito lindo. Aí Paulo responde ainda, né? Aonde iremos com semelhantes excessos de interpretação a respeito de um mistificador vulgar que o Sinédrio puniu com a flagelação e a morte? Né? E Paulo desenrola aí, Saulo desenrola todo um raciocínio, e mesmo assim, ele estava totalmente confundido acerca de quem fora Jesus, e Estevão assume de novo a palavra e diz: amigo, bem se dizia que o mestre chegaria ao mundo para a confusão de muitos em Israel. Toda a história edificante do nosso povo é um documento da revelação de Deus. No entanto, não vedes os efeitos maravilhosos com que a providência guiou as tribos hebreias no passado? A manifestação extrema do carinho de um pai desejoso de construir o futuro espiritual de crianças queridas ao seu coração? E aí, olha essa frase. Com o correr do tempo, observamos que a mentalidade infantil enseja mais vastos princípios educativos. Então, né, Estevão traz essa reflexão de que o modo como a lei era praticada pelos judeus àquela época era um modo infantil no tratamento com Deus. Eles barganhavam com Deus, né? Eles faziam coisas em troca. Então, assim, e Jesus fala que não é assim, né? Jesus vai demonstrar que a relação com Deus é de um pai amoroso, não de barganha. Muito bom, né? E Uhum. aí ele até fala assim, e aí eu lembrei, depois eu falo esse, antigamente éramos meninos, até no trato com a revelação. Agora, porém, os varões e mulheres de Israel atingiram a condição de adultos no conhecimento. O Uhum. Filho de Deus trouxe a luz e a verdade aos homens, ensinando-lhes a misteriosa beleza da vida com o seu engrandecimento pela renúncia. Sua glória resumiu-se em amar-nos como Deus nos ama. Por essa razão, ele ainda não foi compreendido. Então, o que eu queria falar nesse ponto que eu anotei nós, até dentro, né, da doutrina espírita, nós ainda também estamos caminhando num caminho de evolução onde a gente passa por todos esses estágios. Então, a gente é um caminhar de crescimento e evolução da meninice até a gente chegar à fase adulta. Ou, né, da pedra ao anjo, como a Ana fala, né? Então, assim, Uhum. é muito lindo, né, isso tudo, que ele coloca que é importante a gente perceber que quando Jesus traz todo o seu exemplo, nós temos que crescer e olhar para isso de uma forma mais consciente, mais lúcida, Uhum. e não mais como crianças. Até ele vai dizer aqui, né? Jesus executou sua tarefa entre os mais simples ou mais desventurados,
em que muitas vezes se encontram as manifestações do Pai, que educa por meio da esperança insatisfeita e das dores que trabalham do berço ao túmulo a existência humana. Então é o que você disse, né? É trabalhar do berço ao túmulo, as dores da existência humana. E Saulo, vou dar um salto aí no tempo. Qualquer coisa, se quiser voltar, você volta aí depois. Tá. Saulo, eles começam a discutir, né? Em voz alta. Estevão não quer discutir. E aí Saulo diz assim: sempre o Cristo, sempre o impostor. Lá na página 87. Uhum. E no finalzinho, Estevão, o Saulo até ameaça, né? Fala, ó, vou recorrer ao Sinédrio para te julgar. E Estevão responde: amigo, o Sinédrio tem 1000 meios de me fazer chorar, mas não reconheço nele poderes para obrigar-me a renunciar ao amor de Jesus Cristo. E aí, né, Paulo fica possesso com tudo isso. Fica enfurecido. E para piorar a situação... pode falar. Pode falar. Não, ele fica enfurecido porque ele ali representava um doutor da lei e o Estevão estava dando a mínima para ele, né? Uhum. Olha, eu estou aqui fazendo o meu trabalho, dá licença, tchau. O Estevão, ele fala que a consciência dele estava reta e que se ele tivesse alguma coisa para falar, era diante de Deus que ele falaria. Exatamente, ele não... o único que podia julgá-lo era Deus, é isso que ele coloca, mais ou menos isso, né? Aí eu estava dizendo, para piorar a fúria de Paulo, chega uma velhinha maltrapilha com uma jovem pobremente vestida que era muda, né? E aí Estevão chega para a menina que estava muda, a velha pede, ó, minha filha, não fala, né? Ficou muda. Andei léguas, né? Para chegar até aqui. Eu atentei bem a isso aqui, ó. E como atuado por força estranha, olha, né, Estevão acrescentou, falou para a menina: hás de falar para louvor do bom mestre. E a menina abriu a boca e falou: louvarei ao Cristo de toda a minha alma eternamente. E aí todo mundo de novo ficou assustado. Os fariseus ficaram estupefatos, né? E os pobres e os aflitos, como se houvessem recebido um reforço do céu para o êxito da crença pura, encheram a sala de exclamações de sublime esperança. E Saulo observava a cena sem poder dissimular a própria ira. Se possível, desejaria esfrangalhar Estevão em suas mãos. No entanto, apesar do temperamento impulsivo, chegou à conclusão de que um ato agressivo levaria os amigos presentes a um conflito de sérias proporções. Então veja que Saulo, pensou em ir para as vias de fato mesmo, ó. Ele percebeu que as pessoas ali tinham bengalas, tinham coisas que podiam ser usadas como arma, vamos dizer assim. E aí ele falou, bom, aqui tem um ambiente que é possível um confronto. Ele queria mesmo isso, mas aí ele, né, pensou melhor. Porque estava em desvantagem. Exato, porque ele tinha menos gente com ele. E ele fala para Sadoc, vamos-nos. Os adeptos do caminho pagarão muito caro a sua ousadia. E ele vai, né, então, como de costume, toda tardinha, visitar a casa de Zacarias. Contrariado. E chegando lá, ele diz: esse Estevão pagará caríssimo a humilhação que pretendeu infligir-me publicamente.
né? E a Abigail concorda, né? Sem saber que Estevão... Sem saber quem é o autor, né? Aceita a Que confusão aí Estevão da é o novela. próprio irmão. Ela fala: acompanho-te na defesa de nossas crenças. Não devemos abandonar a nossa fé ao trato e ao sabor das interpretações individuais e incompetentes. Não, Ah, e se Gesiel ela estivesse até diz conosco. assim: se Josiel estivesse conosco, seria o seu braço forte na exposição dos conhecimentos sagrados. Olha isso, né? Coitada, mal sabe. Mal sabe ela quem é. E aí ela vai perguntando tudo mais, né? Mas você percebe que a Abigail ela entra na onda de Paulo, de Saulo, mas depois ela diz: quem sabe são criaturas mais necessitadas de educação que de Ela falou. castigo, né? E aí isso me chamou muita atenção, porque às vezes nós olhamos para certas pessoas aos nossos lados, né? E às vezes não pensamos dessa forma. Às vezes tem pessoas ao nosso lado que convivem conosco, que estão aí à frente de alguma, sei lá, né, de algum encargo importante na sociedade, que são pessoas que muitas vezes precisam mais de educação que de castigo. Né? É algo que nós precisamos aprender. E aí, né, só para nós já finalizarmos, que nós temos 3 minutos, passados alguns dias, Paulo, então, toma providências para que Estevão seja levado ao Sinédrio, e ele faz isso, né, por meio de um intermediário. Mas é uma chamado... forma um tanto sórdida, né? Porque ele pede para um servo denunciar Estevão ao Sinédrio. Isso. Né? E aí é sórdido, porque é como se ele tivesse comprando esse servo para que ele fizesse isso. Né? E ele fala que ele vai fazer sim, e vai fazer com prazer, né? Porque ele também não concorda, ele acha que é uma blasfêmia o que o Estevão faz, porque ele é um revolucionário perigoso que deve ser punido como caluniador de Moisés. E aqui diz assim que Saulo recebe aquela denúncia anotando as mínimas declarações e acentuando os detalhes, ou seja, ele aumenta ainda as piores coisas, né? E a notícia estourou na Igreja do Caminho, produzindo efeitos singulares e dolorosos. Os menos resolutos, com Tiago à frente, deixaram-se empolgar por considerações de toda a ordem, receosos de se verem perseguidos. Mas Estevão, com Simão Pedro e João, mantinha-se absolutamente sereno, recebendo com bom ânimo a ordem de responder corajosamente ao libelo. Cheio de esperança, rogava a Jesus que não o desamparasse, de maneira a testemunhar a riqueza da sua fé evangélica, e esperou o ensejo com fidelidade e alegria. Então, aí me lembra depois a própria carta de Paulo, né, que ele vai escrever, que nem a morte, nem a necessidade, nem criatura alguma poderá nos separar do amor de Deus. Né? Quem poderá nos separar do amor de Deus? Depois Paulo vai falar sobre isso. E Estevão já testemunha, né, nesse momento aqui, essas palavras, que nada pode nos separar do amor de Deus. Porque ele verbaliza isso, né? Só quem pode me julgar é Deus. O Sinédrio não vai pode me fazer mal, mas não vai me separar de Deus. Eu acho lindo isso daí. Então, depois a gente tem que esperar o que vai acontecer no próximo capítulo, não é? Que é, inclusive, ante o Sinédrio. Veremos aí o que vai acontecer. Então,
Mais uma vez, agradecendo a sua presença, Bia, por estar aqui comigo, estudando essa obra maravilhosa, de onde nós extraímos aí esses conhecimentos para as nossas vidas, e aos amigos que nos acompanham sempre também, né? O nosso muito obrigado por estarem sempre conosco. Você faz a prece final, Bia? Eu faço sim. Eu agradeço também essa oportunidade, agradeço por estar aqui sempre estudando essa obra que tem sido maravilhosa. Então, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus que é nosso mestre e guia, agradecendo infinitamente essa oportunidade, rezemos o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, e livra-nos, ó Pai, da prática de todo o mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Assim seja. Que assim seja. Fiquemos em paz, então, e uma excelente semana aí para todos. Para você também, Bia. Para você também. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.